Meu irmão, minha irmã, buscar sempre a glória de Deus. Convém que Jesus cresça e nós possamos diminuir. Sempre fazendo a vontade de Deus, do nosso Pai. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, 1 a 12. Mateus 23, 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam pelos lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas, de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós não devemos viver como os escribas e os fariseus. Não podemos viver determinando uma lei com os nossos lábios, mas não vivendo essa lei nas nossas atitudes, no nosso coração. Nós devemos ouvir a voz dos fariseus que estão dizendo a verdade, no sentido de praticar aquilo que eles estão dizendo, mas não viver o que eles não vivem. Ou seja, há uma incoerência muito grande. Eles estão dizendo a verdade, mas não praticam a verdade. A nossa vida tem de ser coerente com aquilo que nós falamos. Devemos dizer sobre as coisas de Deus e fazer com que elas aconteçam no nosso dia a dia, nas atitudes, no bem, na misericórdia, na bondade, no arrependimento dos nossos pecados. Nós podemos sobrecarregar os nossos irmãos e nós ficarmos com a vida leve e tranquila de acordo com o mundo. Na verdade, isso é engano nosso. O mundo só traz peso. A graça de Deus é que acontece na nossa vida se observamos a sua palavra. Nós não devemos fazer nada para chamar a atenção dos homens, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que fizermos é para a glória de Deus. Nada para o nosso crescimento diante dos homens, porque isso é vaidade, é presunção. E os vaidosos estão distantes da verdade, da justiça de Deus. Não querer ocupar o primeiro lugar, não querer chamar a atenção, pois toda a glória pertence a Deus, o nosso Pai. E só Ele é o nosso Pai. Jesus é o nosso Mestre. O Pai nos dá o Mestre, que é o seu Filho Jesus. Verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, mora no reino de Deus, é aquele que serve. Presta bem atenção. O maior dentre vós será vosso servo. Se nós servirmos de coração aberto, com sinceridade, com humildade, com certeza, nós somos filhos do Pai eterno. Precisamos entender isso. O serviço, a mansidão, a disposição de acolher, de fazer o bem, dar a vida pelos nossos irmãos. Quem se exaltar será humilhado. Diante de Deus é simplicidade, diante de Deus é humildade, é serviço e doação. Quem pratica a palavra de Deus, com certeza é a pessoa agradável aos olhos dele. Devemos viver na simplicidade, na humildade, em tudo que fizermos é para a glória de Deus. E Deus, como Pai, vendo as nossas atitudes, se alegra conosco e nos dá a sua bênção, nos dá a sua proteção. Não sejamos, então, como os escribas e os fariseus. Cuidado, não podemos dizer e não praticar. Temos de dizer e praticar. O nosso coração deve transbordar da verdade de Deus. Esse é o chamado nosso, de conversão para a glória de Deus. Lembrando sempre, convém que Ele cresça, que nós possamos diminuir.
E Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus nos exalta diante dos homens. Se nós somos fiéis a Ele, com certeza Deus cuida de tudo. Deus nos dá a sua bênção, nos dá a sua glória. E nisso está a nossa felicidade, em sermos servos, em depender de Deus, para sempre dizer: convém que Ele cresça e eu diminua. Vigiemos nas nossas palavras, vigiemos nas nossas atitudes.